Fala, galera! Bom, voltamos com aquele vídeo que eu gosto pra caramba, que é o X1 da Tropa do Sentimento. Sempre levanta muito debate, e aquele debate legal, né? Entre vocês, entre mim também. Não, André, esse jogador é melhor, aquele não é melhor. Tem aquela galera que não gosta de números, fala que isso não significa nada. Mas a cada vídeo que passa, eu vejo mais a importância dos números e como o X1 é importante para eu conhecer os adversários, enxergar cada vez melhor as nossas deficiências, as nossas virtudes. E ó, vou falar uma coisa para vocês. Esse vídeo de hoje, para mim, ficou muito claro. A maior deficiência da equipe do Fluminense, que todos nós reclamamos, vocês vão ver hoje ela muito explícita aqui nesse vídeo. Ô André, como assim? Fica ligadinho aí que você vai ver quando a gente chegar lá, tá? Já vou colocar o X1 na tela. Queria só pedir para você, muito carinhosamente, se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o seu like. Muito humildemente eu te peço, é muito importante para mim cada likezinho que você dá, cada inscrição, cada amigo que você traz para se inscrever aqui no canal, viu? Para mim é muito importante para a continuação do crescimento do nosso canal. Tô deixando esse material todo pronto aqui dentro do estúdio. Para você que não sabe, nessa quarta-feira cedinho eu tô embarcando lá para Caxias do Sul, sozinho, vou nessa aventura. Previsão de chuva forte, frio de 11 graus. Então já viu, temperatura, tempo totalmente inóspito. E eu vou estar lá fazendo toda a cobertura da arquibancada, trazendo todas as imagens para você das nossas lives pré-jogo, resenha do intervalo, pós-jogo, tudo, galera. Vídeos, siga o nosso Instagram, porque eu vou estar interagindo com vocês lá durante o dia todo, tá? Então é muito importante para mim a participação de vocês e desde já eu agradeço bastante. E vamos direto ao X1 da Tropa. Tá aqui a imagem. Para quem não conhece, para quem nunca viu, tá assistindo pela primeira vez, como é que funciona, galera? Eu comparo jogador por jogador, posição por posição dos nossos adversários, né, ao longo das rodadas do Campeonato Brasileiro, com os titulares do Fluminense de acordo com cada rodada, tá? O Juventude, galera, não se enganem, tá? O Juventude, ele tá vindo aí de 4 jogos sem perder, tá? O Juventude, ele tá vindo de uma sequência, ele empatou com o Bahia, perdão, ele empatou com o Ceará em casa, empatou com o Bahia em casa, 2 jogos 0-0, é importante o Fluminense ficar atento, tá? Como eu falei, a previsão é de chuva e o gramado fica terrível, fica um gramado pesado, poça d'água. Eu não sei como é que estava o tempo nesses 2 jogos aqui, mas foram 2 empates de 0-0 com o Ceará e com o Bahia. Venceram o Internacional, ou seja, o Juventude jogou 3 jogos seguidos em casa. Empate com o Ceará, empate com o Bahia 0-0. Venceram o Internacional por 2-1 e venceram a Chapecoense fora de casa. Ou seja, estão vindo aí, galera, de 2 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder. Isso assusta? Não. Total respeito pelo Juventude, que apesar de ainda estar na zona do rebaixamento, é uma equipe em ascensão e se continuar assim, eu acho até que não vão cair, tá? Eles vão dar uma pausa nessa recuperação nessa quarta-feira, porque se Deus quiser, vão perder pra gente, o Fluminense vai vencer esse jogo, mas na rodada seguinte, se eles continuarem embalados desse jeito, eu acho que eles conseguem sair da zona do rebaixamento, tá? Mas eu prefiro, e eu acho que vocês também, pegar equipes assim, em ascensão, né? Porque quando a gente pega equipe, já não vence 15 jogos, venceu um jogo nos últimos 58, aí pronto, o Fluminense vai lá e ressuscita os mortos, né? Então você que está preocupado porque o Juventude está na zona do rebaixamento, do Fluminense ressuscitá-lo, o Fluminense não precisa ressuscitar, porque o Juventude está muito vivo, tá? Ganhou o clássico contra o Inter, é considerado clássico, ganhou da Chapecoense fora. Então, assim, o Juventude ele tá mais vivo do que nunca e será um jogo dificílimo pra gente, tá? Começando então o X1 aí, galera, o goleiro Douglas, que é um goleiro muito bom, eu lembro do Douglas no Bahia, fechava o gol lá, mas não sei por que não tá passando aí uma boa fase no Juventude. Na verdade, ele não foi titular o Campeonato Brasileiro todo, tá? Eu não sei dizer se é por motivos de lesão, realmente se ele estava barrado, mas ele tem poucos jogos, se eu não me engano, 10 jogos somente nesse Campeonato Brasileiro, e tem uma nota relativamente baixa, tá? Ele tem uma nota de 6,81 contra 7,05 do nosso Marcos Felipe,
Então, a gente já começa o X1 aí com 1-0 pra gente. E é que eu falo, galera, quando o Campeonato Brasileiro encerrar, eu vou fazer uma série de vídeos aqui da posição que os nossos jogadores ficaram no ranking dos 10 melhores de cada posição no Campeonato Brasileiro, tá? E eu arrisco a dizer que o Marcos Felipe vai estar entre os 5 melhores goleiros desse Campeonato Brasileiro. Vamos ver até lá, tá? Lateral direita, teremos aí 2 reservas atuando, tá? O lateral direito titular do Juventude é o Michel Macedo, se eu não me engano. Ele tá suspenso, tá fora do jogo. Vai jogar o Paulo Henrique. E o lateral titular do Fluminense é o Samuel Xavier, que também tá suspenso. Vai jogar o Calegari, tá? Lembrando que essa escalação do Fluminense eu coloquei aqui, galera, é uma provável escalação. No momento que eu gravo o X1, ainda não tem a escalação definitiva. Essa escalação só sai 1-2 horas antes do jogo. A gente sabe que todo jogo o Marcão tá surpreendendo a gente. A última surpresa foi a entrada do Wellington, né? O André foi poupado, incômodo muscular e tal. Então, assim, esse time que eu coloquei aqui foi o time base, substituindo apenas os jogadores suspensos, tá? Pode ser que na hora do jogo a gente tenha uma ou outra modificação na equipe, ok? Então, Paulo Henrique e Calegari. 2 reservas, como eu falei. E aí o Calegari leva uma pequena vantagem, tá? O Calegari tem uma pontuação de 6,83 contra 6,78 do Paulo Henrique. Só que tem um detalhe. Mesmo com uma nota inferior, o Paulo Henrique ele tem um aproveitamento nos cruzamentos, galera, de 31%. 31%. Enquanto o Calegari tem um aproveitamento de apenas 8%. Então aqui, Calegari, se é que eu posso te dar um conselho, é que se você quiser se manter na próxima temporada jogando na lateral direita, você tem que aprimorar demais a sua parte ofensiva. Demais. Você defende bem, você marca bem, porque você é volante de origem. Agora, se você quiser continuar atuando como lateral, você precisa desenvolver demais a tua parte ofensiva. Senão a tua carreira vai ficar estagnada e você tem um potencial gigantesco e daqui a pouco você vai desperdiçando, o tempo vai passando e você vai ficando para trás aí na tua carreira, tá? Apenas uma dica de quem gosta de você e acha que você tem um potencial enorme a ser desenvolvido e talvez esteja sendo desperdiçado na lateral direita, tá legal? Mas vitória pro Fluminense aí 2-0. Vitor Mendes e Nino. Eu tô colocando o Nino de volta. Acredito. E eu tô colocando o Nino de volta não porque eu, André, queira que o Nino volte. Se eu fosse o treinador, eu manteria a dupla de zaga que atuou contra o Palmeiras. Eu manteria Lucas Claro e David Braz. Mas eu acho que o Marcão vai voltar com o Nino, tá? E se bobear, o Nino de capitão, tá? Então eu resolvi colocar o Nino aqui nesse X1. E o Nino, obviamente, leva vantagem. Por que, obviamente? Porque o Nino não perdeu um X1 ainda nesse Campeonato Brasileiro desde que comecei a gravar esse quadro, tá? A média de pontuação dele vem caindo a cada jogo, porque o Nino vem fazendo uma partida pior do que a outra, mas ele ainda leva vantagem sobre os zagueiros. Ele tem uma pontuação de 7,08. O Nino já chegou a ter uma pontuação de 7,30, se eu não me engano. Tá 7,08, enquanto o Vitor Mendes tem uma pontuação aí de 6,95, tá? Ambos não, o Vitor Mendes tem um gol marcado nesse Campeonato Brasileiro, enquanto o Nino tem 2 gols marcados, tá legal? Rafael Foster e David Braz. Rafael Foster é um velho conhecido aqui do torcedor carioca, tava naquele time rebaixado do Botafogo para a Série B de 2020, tá lá no Juventude e não tá fazendo uma boa temporada, tá? A nota dele também é bem ruim, 6,68, enquanto o David Braz tá subindo essa média e já vai chegar na média 7, tá com uma média aí de 6,90, tem mostrado uma dedicação, um profissionalismo com a camisa do Fluminense, que eu vou falar para vocês que eu não vejo há muito tempo, hein? Impressionante o profissionalismo que o David Braz mostra vestindo a camisa do Fluminense. A gente sempre quer um jogador que torça pro Fluminense, né? Que seja tricolor, coisa e tal. Na verdade, a gente deveria querer, galera, jogadores profissionais, assim como o David Braz, que com certeza não torce pro Fluminense. Pelo contrário, né? O David Braz, ele começou nas divisões de base do nosso arquirrival. Então, assim, muito provavelmente ele torce pro arquirrival, acredito eu, mas mostra um profissionalismo
defende a instituição Fluminense como poucos jogadores nos últimos anos, tá? O que ele fez com o Daverson, a enquadrada que ele deu no Daverson no último domingo, foi algo sensacional. Então, é um jogador que realmente tem dado orgulho de ver vestir a camisa do Fluminense dentro de campo. Então, mais um ponto pro Fluminense aí, tá legal? Até agora tá de lavada, né? 4-0. Será que vai ser 12-0 esse X1? Será que vai ter isso pela primeira vez? Vamos ver. William Matheus e Marlon, galera. William Matheus e Marlon. William Matheus tem uma pontuação de 6,87, com aproveitamento em cruzamentos de 30%. Eita! Deu ruim pro Marlon, hein? Será? Não, deu ruim pro Marlon não, porque o Marlon tem mantido uma regularidade boa também. Tem uma pontuação de 6,94. Caiu a média do Marlon, tá? Essa média do Marlon chegou a ser uma média 7, tá? Que pra mim tava alto, porque eu não considero o Marlon um jogador média 7. Eu considero o Marlon um jogador nota 6, tá? Ele tá com uma média 6 alta, 6,94. E tem um aproveitamento nos cruzamentos bem legal também, de 27%. Mais um ponto pro Fluminense, 5-0 até agora, hein? Bom, o Fluminense tá brigando por Libertadores, né, galera? O Juventude tá na zona do rebaixamento, se bobear o campeonato inteiro. Não é de se admirar. Mas, repito, será que vai dar 12-0? Bom, vamos pro meio campo agora, né? Do meio pra frente. Vamos ver o que vai acontecer. Dauan, não sei se é assim que se fala, galera. Sinceramente, eu não conheço, não conhecia esse menino, tá? Dauan versus André. André, assim como todos os jogadores do Fluminense, principalmente do meio campo, vinham caindo muito de produção, né? A partir do jogo contra o Santos, Ceará, Grêmio. No jogo contra o Grêmio, então, o André chegou a fazer a pior partida dele vestindo a camisa do Fluminense. E ele não fez uma partida horrorosa, mas deixou de ser aquele André que a gente estava acostumado a ver, né? Que se sobressaía dos demais. Não. Ele fez uma partida tão ruim quanto os demais. E a média do André passou a cair um pouquinho. E o Dauan, galera, como vocês vão ver daqui para frente, é um dos jogadores que mudaram a cara dessa equipe do Juventude, tá? Esse meio-campo do Juventude, e vocês vão ver daqui para frente, eu já tô dando um spoiler, é justamente o setor que mudou a cara da equipe e tá fazendo eles virem aí de 4 jogos sem perder. Então o Dauan leva vantagem sobre o André, tá? Ele tem 6,92 de pontuação, 3 gols, olha, 3 gols para um volante, não é pouca coisa. Enquanto o nosso André tem uma pontuação de 6,89, a diferença é pequena, 0,03, com apenas um gol marcado. Então, primeiro pontinho aí para o Juventude, tá legal? Jadson e Martinelli. Jadson é aquele mesmo, tá? Que já vestiu a camisa do Fluminense. Depois, se não me engano, saiu do Fluminense, foi pro Corinthians, né? Se eu não estou enganado. Depois foi pro Cruzeiro. Agora tá no Juventude versus Martinelli. Martinelli sofrendo demais, assim como o André, assim como o Iago Felipe, naquele meio-campo tricolor, naquele buraco, naquele cemitério de criatividade. Sendo que no último jogo contra o Palmeiras, o Martinelli melhorou. Na minha opinião, foi a melhor partida do Martinelli nas últimas 10 dele nessa temporada, mas ainda não foi o suficiente, porque o Jadson também está nessa crescente junto na equipe do Juventude. Nos últimos 2 jogos recebeu notas altíssimas e está com uma média aí de 6,91 contra 6,86 do Martinelli. Então, ponto para o Juventude, mais uma vez, é o segundo pontinho deles, tá? Para quem tá chegando agora, André, então o Jadson é melhor do que o Martinelli? Galera, o X1 já tiveram mais de 10 vídeos desse. A galera que já assiste já sabe, né? Mas se não entendeu ainda, eu vou explicar. Essa comparação, quem vence o duelo, não significa que um jogador é melhor do que o outro. Significa que dentro da competição, ele está sendo mais bem avaliado do que os outros. É só isso. Tá legal? E para você que tá chegando agora, eu tô te explicando. Não fique assustado, às vezes, com o resultado. Caramba, mas esse jogador não é melhor do que o outro. Não, realmente não é. Mas o outro, dependendo do momento da equipe, ele acaba vivendo um momento melhor, tendo notas melhores das plataformas de scout, e aí ele acaba vencendo o duelo aqui. Tá legal? Então, ponto pro Jadson, é o segundo ponto do Juventude aí. Guilherme Castilho versus Iago Felipe. O Iago Felipe, que tomou uma nota 10 aí, né, no último jogo, marcou os 2 gols do Fluminense.
O único jogador que chuta nessa equipe, né? E como minha mãe fala, só faz gol quem chuta. Se não chutar, não vai fazer gol nunca, né? O Iago chutou, arriscou, marcou. No início do segundo tempo, antes de 1 minuto, depois no finalzinho, aos 43 minutos do segundo tempo, 2-1 Fluminense sobre o Palmeiras. O Iago Felipe tomou nota 10 no Sentimento Score, tomou nota 8,5, se eu não me engano, nas plataformas de scout. Só que o Guilherme Castilho é bom até o Fluminense, não sei se ele já tá lá no scout do Fluminense. É um jogador para se ficar de olho, hein, galera? Ele tem números excelentes nesse Campeonato Brasileiro. Ele tem 4 gols, 4 assistências. Contra o Internacional e contra a Chapecoense, ele teve notas acima de 8, fez 2 partidas excelentes. Isso fez a nota dele ir lá para cima. Ele tem uma média de 6,97, enquanto o nosso Iago tem uma média de 6,93. Então, mais um ponto para o Juventude. Vocês lembram que eu falei com vocês no início que o X1 ia mostrar para gente justamente qual seria o setor mais deficiente da nossa equipe? E eu acho que todos nós, torcedores do Fluminense, concordamos que o setor mais deficiente da nossa equipe é qual? O meio-campo, principalmente. O setor ofensivo, né? O meio e o ataque. Tá aí, ó. O setor do meio-campo do Juventude, ele foi reforçado, a equipe do Juventude cresceu de produção, não perde a 4 jogos. O setor de meio-campo do Fluminense é o setor que mais tem problemas desde o início do ano, desde a época do Roger. E tá aí. Todos os nossos jogadores com uma avaliação menor do que um time que hoje, apesar de estar em recuperação, se encontra na zona do rebaixamento. Então é o terceiro ponto seguido de jogadores do meio-campo do Juventude sobre o Fluminense, tá legal? Wagner, galera, ele mesmo, Wagner, jogador campeão brasileiro em 2012 com o Fluminense, tá cotado para começar como titular, versus John Arias, que eu não sei se vai jogar o John Arias, se vai jogar o Casares, se vai jogar o Gabriel Teixeira. Tem chances do Biel começar como titular. Foi aquilo que eu falei. O Marcão, ele não tem uma equipe titular, ele não tem uma equipe padrão, ele tá mudando o tempo todo para tentar dar uma cara para essa equipe. O Fluminense não tem um padrão de jogo, a realidade é essa. Foi o que eu falei contra o Palmeiras. A gente vence as partidas, galera, nas circunstâncias. E isso não significa no gol cagado, na sorte, não. O Fluminense, quando ele consegue vencer, ele vence nas circunstâncias, não porque a gente tem um padrão de jogo definido. Não temos. Não temos. E isso fica muito claro com as mudanças seguidas que o Marcão vem fazendo. Então, caso jogue o John Arias, o Fluminense leva vantagem, tá? Porque o Wagner tem uma nota baixa, 6,69. O Wagner já marcou 2 gols nesse Campeonato Brasileiro. Enquanto o John Arias, coitado, que está completamente perdido, não sabe se joga no meio, se joga na ponta esquerda, bate cabeça com os outros atletas do Fluminense. Completamente perdido o menino. Tem uma nota de 6,88. Já chegou a ter uma nota de 7,30, mas tem uma nota suficiente aí para vencer esse X1 aí com o Wagner, tá? Capixaba e Caio Paulista, tá? Provável que o Caio Paulista ou o Luca, um dos dois, comecem nessa posição aí. E deu empate. Deu empate Capixaba, Caio Paulista, tá? Os dois, 6,70. O Capixaba, ele tem 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro, enquanto o Caio Paulista, ele tem 2 gols e 1 assistência. Então, nesse caso aí, vai 1 ponto para cada um, tá? Ricardo Bueno versus JK. Nosso JK, caçador de urubu, mas parou por ali também, né? Marcou os 2 gols no Fla-Flu e não fez mais absolutamente nada. Meteu um balaço no travessão lá contra o Palmeiras, mas de lá para cá não conseguiu marcar. Então a nota do John Kennedy dentro do Campeonato Brasileiro, ela é baixa. Ela é de 6,79. Enquanto do Ricardo Bueno, que tem 5 gols nesse Campeonato Brasileiro, é de 7,05. É o jogador mais bem avaliado da equipe do Juventude e leva mais um pontinho para eles aí, tá? E para finalizar o nosso X1, Jair Ventura versus Marcão. O Jair Ventura, galera, é um daqueles treinadores que quando tá desempregado, eu sinto arrepios de quando ele é ventilado, né? Uma suposição dele vir a ser treinador do Fluminense. Tá fazendo até um bom trabalho no Juventude, um trabalho de recuperação. Acredito até que possa tirar a equipe do Juventude da zona do rebaixamento, tá? Repito, vai ser essa recuperação, vai ter uma pausa agora
Eles vão perder pro Fluminense. Eu não sei se vão se desestruturar com essa derrota pra gente. Mas assim, tá até fazendo um trabalho melhor do que todos os técnicos que lá passaram. Mas eu não gosto do trabalho do Jair Ventura. Então eu vou dar vitória pro Marcão nesse X1 aí dos treinadores, tá? Sendo assim, galera, esse X1 terminou 8-5 para o Fluminense, tá? Você deve estar se perguntando, caramba, André, 8-5 dá 13. São 11 jogadores de linha, mas o treinador daria 12. Pois é, mas esqueceu que o Capixaba e o Caio Paulista deram empate? E aí eu dou um ponto para cada equipe. Tá legal, galera? Então esse foi o X1, o Fluminense leva vantagem. A gente realmente, obviamente, não poderia ser diferente, né? Não é à toa que a gente está brigando lá em cima e o Juventude está na zona do rebaixamento. Isso significa que o jogo vai ser fácil? De jeito nenhum. Jogo dificílimo, mas eu confio numa vitória do Fluminense. E depois, na sequência, a gente enfrenta o América Mineiro no Maracanã. E com 2 vitórias, ou melhor, com 3 vitórias em uma semana, Palmeiras, Juventude e América Mineiro, 3 times verdes, o sinal verde vai ficar aceso e a gente vai conseguir uma vaga no G5 do Campeonato Brasileiro. Eu gravei um vídeo fazendo uma simulação aqui no canal. Se você não assistiu, corre lá para assistir que tá bem legal. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Forte abraço, galera. Saudações tricolores.